Bom, beleza. Banco de dados 2, segundo semestre 2019-2. Bom, para aprender SQL, como no semestre passado, nós vamos continuar utilizando MySQL. Eu não me recordo se no semestre passado eu mostrei, mas o site é o mysql.com. Aqui na parte de downloads tem um dos softwares que nós vamos usar. O MySQL, ele tem uma versão comercial, que não nos interessa, e tem uma versão GPL, aqui da nossa, para a comunidade GPL, né? Então é nesse link aqui que a gente vai. Bom, aí aqui nós temos vários softwares. Nós temos o servidor, que é o que nos interessa, tá? O que é o servidor? É o software MySQL que você instala e configura no servidor de banco de dados, e esse servidor de banco de dados, ele atende a N conexões. A gente estava comentando agora há pouco de um supermercado, por exemplo. Você entra no supermercado, tem 20 caixas. Esses 20 caixas tem lá um software instalado que está rodando lá no computador do caixa e certamente conectado a um servidor de banco de dados. Tá? Então tudo aquilo que está aparecendo lá nesse servidor são informações que estão vindo do servidor de banco de dados do próprio supermercado. Então esse é o software, tá? Cluster nós não vamos usar, Router também não, Shell também não. O Workbench nós vimos no semestre passado, nós usamos eles para fazer alguns projetos de banco de dados. Esses conectores ODBC e JDBC, eles são usados, por exemplo, se você vai usar uma linguagem de programação, sei lá, Java. Eu quero fazer uma aplicação Java conversar com MySQL. O banco de dados vai ser MySQL, a aplicação vai ser Java. Então pode ser que você tenha que utilizar desses conectores para estabelecer uma comunicação entre o software que você está construindo com a linguagem Java e o seu banco de dados MySQL. Bom, aí tem vários, tá? Desse site aqui, nós vamos usar apenas o servidor. Aí, nós temos um detalhe aqui que eu vou comentar com vocês. Se vocês olharem aqui na parte de download do servidor MySQL, você vai encontrar, obviamente, como todos os softwares, diversas versões. A versão mais atual disponível nesse momento é a 8.0.17, ok? Aqui você tem as opções de sistema operacional, ok? Ele já sugeriu o Windows aqui porque ele sabe que eu estou usando o Windows, né? Tem outros downloads e aí aqui você vai encontrar outros tipos. E aí nós temos entre esses outros tipos um que eu considero muito interessante, que é o que nós vamos usar, que é uma versão zip. Ou seja, quando você vai instalar essa versão aqui, ó, se você baixar ela, você vai fazer a instalação do servidor MySQL como a instalação de um software tradicional. Você vai ter um arquivinho lá, você clica, aí ele começa a instalação, aí tem aquelas janelinhas de opções, e durante o processo de instalação ele pode fazer algumas perguntas, e aí você vai dando next, né? Até terminar o processo de instalação. Nós não vamos usar essa, tá? A gente pode até depois, mais para frente, se a gente achar conveniente, fazer uma aula de instalação, porque veja bem, eu vou ser sincero com vocês, daria para fazer uma disciplina só de instalação e configuração desse troço aqui, tá? Porque durante a instalação de um servidor de banco de dados, eu tenho dezenas, centenas de parâmetros que eu posso querer configurar para definir como é que vai ser o comportamento desse servidor de banco de dados. Eu tenho uma máquina exclusiva para o servidor de banco de dados, que é o mais comum, então eu tenho que saber essa máquina, as características de hardware dessa máquina, memória, HD, etc.,
Até para você dividir os recursos de máquina entre o sistema operacional e o servidor de banco de dados. Então daria para fazer uma disciplina só desse troço. A gente não vai entrar muito nisso aqui não. Eventualmente a gente pode comentar um ou outro item aí só de curiosidade no decorrer da disciplina. Tá certo? Então nós vamos usar essa versão zip. Por quê? Porque essa versão zip, a gente pega esse arquivo zip, escolhe uma pasta do computador qualquer, descompacta lá e dá 2 cliques no arquivinho lá que eu vou mostrar para vocês e pronto. O MySQL está no ar, pronto para funcionar. Certo? Então é em função da praticidade e também em função de não ter que ficar dependendo de será que tem MySQL instalado e configurado nessa máquina? Não interessa. Se você não achar aí a pastinha, você pega esse arquivo zip, descompacta em qualquer lugar aí, em 2 minutos você consegue ter um MySQL funcionando para você fazer a atividade que for necessária. Tá certo? Bom, porém, a versão que nós vamos usar não será essa versão 8 aqui, ó. Eu já tenho aqui no meu computador, e se não tiver na máquina de vocês aí, eu vou disponibilizar esse arquivo. Nós vamos usar a versão 5556. Eu já tenho ela aqui, ó, 55.56 para Windows 32 bits. Ela tem 200 MB aproximadamente também. A gente vai usar essa versão porque essa versão zip aqui, ela funciona mais amigavelmente nesse modo que eu estou mostrando para vocês. Esse zip aqui, ó, eu descompacto em qualquer lugar do computador aqui, dou 2 cliques no arquivo, pronto. O MySQL está pronto para me atender. Certo? Então, basicamente, aqui na disciplina a gente vai usar 2 softwares. O MySQL, que é o servidor, que aparentemente, nessa versão aqui, nesse modo que a gente vai usar, o server, ele não tem uma cara, ele não tem uma interface bonitinha, nada. Tá? Toda essa parte de comunicação com o MySQL, a gente vai usar um outro software que eu gosto. Eu poderia até usar uma das soluções que a própria MySQL disponibiliza aqui. O próprio Workbench me permite fazer uma interatividade com o servidor, tá? Mas eu gosto muito de usar esse outro software que eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele é muito didático no sentido de o que você faz visualmente, ele te mostra o comando para você aprender. Então eu gosto muito dele por isso. Então o nome da criança eu chamo o RaidSQL, que antigamente era só para MySQL. Agora eu já estou vendo aqui no site que eles estão transformando ele também compatível com outros bancos de dados, né? E aí o RaidSQL, ele também tem versões para instalar e tem versões também zip. Tá vendo? 32 e 64 bits. Então, eu vou até baixar essa versão aqui, porque essa versão aqui certamente deve ser mais nova do que a que eu tenho aqui. Então, deixa eu ver aqui na pasta de download, ele já está baixando. Essa versão aqui é a versão 10.2. A versão 10.2, qual que é o tamanho dela? 10.2, não costuma passar de 10 MB não, tá? Vamos ver aqui. Versão 10.2. Essa versão zip é a mesma lógica que eu falei para vocês do servidor MySQL. Também é um arquivinho zip que você vai e joga dentro de uma pasta, descompacta, dá 2 cliques, ele vai abrir e já está pronto para funcionar. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esses dois. Deixa só ele terminar aqui, já está chegando em 10 megabytes. Bom, enquanto ele baixa esse RAID, eu já vou mostrando para vocês aqui um exemplo do servidor MySQL, tá? Então, olha só. MySQL 5556. Vou pegar esse zip, copiar. Eu tenho uma pasta temporária aqui, que se não tiver vazia vai ficar agora. Pronto. Eu vou disponibilizar ele para vocês. Se não tiver nesses computadores aí, eu passo num pendrive. A gente dá um jeito de disponibilizar para vocês. Então, beleza. Já copiei o arquivo .zip.
Vou deixar ele já descompactando aqui. Já vou mandar descompactar para uma pasta. Pronto, já está descompactando para uma pasta. Enquanto está descompactando, deixa eu ver aqui o RAID. Ó, o RAID terminou. Vou fazer a mesma coisa com o RAID SQL. Então está aqui, ó, versão portável 10.2.32. Vou pegar esse cara daqui, vou guardar nessa pasta, porque depois, se precisar, eu disponibilizo os dois para vocês. Vou copiar ele daqui também para a pasta temporária e vou descompactar aqui nesse mesmo local. Então, olha só, a lógica a lógica que eu estou falando para vocês. O que é isso aqui? Ah, tá. Então deixa eu cancelar isso aqui. É aqui. Então, veja bem, para a gente trabalhar com essa disciplina de banco de dados, a lógica é mais ou menos essa. Todas as atividades que a gente vai fazer aqui, praticamente você precisa desses dois arquivos .zip. Copia eles para uma pasta vazia para evitar confusão, descompacta e é isso. Certo? Foi isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá descompactado, beleza. Como é que eu faço para trabalhar agora? Primeiro, eu tenho que botar o servidor MySQL ativo ou no ar para que eu possa estabelecer uma comunicação com ele. Tá certo? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar uma imagem aqui. SGBD. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para me ilustrar. Ah, essa imagem aqui é legal. Dá para explicar por ela. Deixa eu ver. Abrir imagem, uma nova guia. Beleza. Tá bom, né? O tamanho. Olha só. Essa imagem aqui, ela ilustra o que é esse software MySQL que a gente está baixando para usar. Tá certo? Aqui eu tenho aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, aplicação 4. O que são essas aplicações? Podem ser desde os programas que estão rodando em cada caixa do supermercado, como pode ser um aplicativo que está rodando no seu smartphone, certo? Qualquer tipo de software, pode ser um site, uma loja virtual que acessa algum banco de dados. Essas setas pretas aqui, ó, elas representam algum tipo de comunicação de rede. Quando você pega um aplicativo no seu smartphone, esse aplicativo do smartphone pode estar usando Wi-Fi ou 3G para se comunicar com algum outro computador em algum outro lugar. Tá certo? Do mesmo jeito que o computador lá do caixa do supermercado, através de possivelmente um cabo de rede, vai até um switch ou um hub ou alguma coisa do tipo na estrutura física de rede do supermercado, vai ter comunicação com o servidor de banco de dados do supermercado, certo? Então essas setinhas pretas aqui, elas representam algum tipo de comunicação de rede entre aquela aplicação e o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse SGBD, que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é um software. No nosso caso, é o MySQL 5.5 lá. Existem dezenas de outros sistemas gerenciadores de banco de dados. Oracle, SQL Server da Microsoft, PostgreSQL, etc. São vários. Do mesmo jeito que para carro você tem vários fabricantes, para banco de dados também você tem vários fabricantes de software de banco de dados. E aí o que acontece? Vocês estão vendo nessa representação aqui que as bases de dados, que são efetivamente os bancos de dados onde fica guardado os dados, só é acessado pelo SGBD, no nosso caso aqui pelo MySQL. Então, você não vai pegar um Word, um Excel, um PowerPoint, qualquer outro tipo de software e tentar abrir os arquivos onde estão os dados armazenados. Tá? Se você fizer isso, adeus. Você vai arrebentar com o seu... A chance de perder tudo é muito grande. Por quê? Porque somente o SGBD tem acesso ao banco de dados. E só ele, até por questões de segurança da informação, só ele tem acesso. Então resta, se você quer saber o que tem de dados, você tem que conversar com o SGBD primeiro. Ele é um jagunço que fica na porta e lá dentro da sala estão todas as informações. Você nunca vai entrando lá dentro do banco de dados, abrindo as gavetas e pegando as informações. Não.
tem um jagunço na porta, você fala para ele, ô, pega para mim aí os dados do cliente Pedro, então, CPF tal, e-mail tal. Ele vai lá, pega o que você pediu e te devolve. Então se o cara quiser roubar alguma informação do banco de dados, ele tem que passar por ele. Tem que passar por ele. Ou, aí só se ele conhece quais são as criptografias e tecnologias e códigos usados pelo MySQL para gravar nesses arquivos que ficam protegidos. Aí a gente começa a falar de segurança da informação, dava para fazer um curso de graduação de 4 anos só sobre isso. Tá? Mas em linhas gerais, eu acabei de falar para vocês que esse MySQL ele pode ser instalado em um servidor específico, só para ser servidor de banco de dados. Esse servidor certamente tem que estar dentro de uma estrutura muito parecida com um data center. E a gente já comentou um pouquinho de data center, como é que é a segurança de um data center, etc. Então tem a segurança física que eu falo é parede, porta, etc. E tem segurança lógica, que aí é antivírus, firewall, etc. Então tudo isso aí entra nessa salada de segurança para manter a segurança dos dados, tá certo? Beleza, então o que acontece? Esse SGBD em vermelho é o nosso MySQL 556. Aqui do outro lado, aplicação 1, 2, 3, 4, pode ser tanto os aplicativos ou sites ou qualquer software que precise se comunicar com o banco de dados, como também pode ser um software que você, profissional de TI, usa para definir, criar os bancos de dados, criar as tabelas, criar os relacionamentos, implantar um projeto de banco de dados que foi planejado, fazer um ajuste, uma alteração para uma nova versão de um software que está sendo desenvolvida. Ou seja, tudo que vai ser feito no banco de dados tem que ser conversado com SGBD. Então, eu posso ter uma aplicação feita em Java, que aí já é uma aplicação que o usuário utiliza e que acessa o banco de dados, e eu posso ter aqui um outro software que eu uso para fazer manutenção, que é o caso do RaidSQL. Esse RaidSQL é um software que eu uso para conversar com o MySQL para fazer as tarefas que eu quero fazer. E aí, o que acontece? Todo SGBD, não só o MySQL, mas como os outros, eles têm um controle através de usuário e senha para saber quem pode fazer o quê. Tá? Então, quando eu me conectar ao MySQL usando o RAID, eu vou falar, eu sou o usuário tal com a senha tal. Aí o MySQL já sabe o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro dos bancos de dados que ele controla. É como se naquela salinha onde ficam as pastas com os documentos guardados, o jagunço da porta, na hora que você chega, você mostra o seu crachá, ele fala assim, quem é você? Você é o fulano, então você só pode ter acesso ao armário tal ou à informação tal, certo? Então é o que faz o controle. Então esse software aqui, o MySQL, que faz a função desse que está em vermelho aqui, SGBD, ele é o cara que, à medida que você se apresenta para ele com usuário e senha, ele sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Certo? Bom, legal. Então vamos fazer aqui uma primeira simulação. E depois dessa primeira simulação, eu vou deixar também que vocês reproduzam esses passos aí nos computadores de vocês, tá? Vamos lá, até para ver se vai funcionar. Então aqui, ó. Daquela forma como eu descompactei, ele criou essa pasta, MySQL 5556 Win32. Dentro dessa pasta, tem essa estrutura aqui, ó, com todos esses arquivos e pastas que vocês estão vendo, tá? Então, o que eu preciso executar? Aqui dentro da pasta bin, tem um arquivo, que eu vou até mudar o tipo aqui para aplicativo, para ficar mais fácil, para aparecer os aplicativos primeiro. O arquivo que me interessa é esse cara aqui, ó, mysqld.exe. Esse é o cara que eu tenho que executar para que o MySQL esteja ativo, pronto, para que eu possa me conectar a ele e enviar as instruções. Eu vou até voltar aqui naquelas imagens, ainda bem que eu não fechei. Eu acabei de falar com vocês que
As aplicações que se conectam através de uma rede com SGBD MySQL conversam. Essa aplicação pede para o SGBD uma coisa, o SGBD vem aqui na base e traz. Ou a aplicação traz uma informação nova, o SGBD vem e guarda na base de dados. Por exemplo, você vai fazer uma compra numa loja virtual. Vai ser a sua primeira compra. Você tem que se cadastrar. Então você põe lá seu nome, seu e-mail, cria uma senha, põe seus dados, endereço de entrega, não é isso? Todas essas informações, na primeira vez, a aplicação lá, que é o site que você está se cadastrando, vai repassar essas informações através de uma linguagem de programação que serão repassadas para o SGBD e isso vai ficar armazenado na base de dados da loja. Numa segunda compra, quando você se identifica com e-mail e senha, ele já sabe quem é você. Ok? Então já tem as informações armazenadas na base de dados. Então eu estou falando para vocês que existe uma comunicação, uma conversa entre aplicação e SGBD, software de gerenciamento de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados. E essa conversa é feita de que forma? Exatamente. Essa conversa, ela se dá através de... Eu vou até dar um Google aqui só para mostrar bem bonito. Vamos ver se vem uma imagem bem bonita aqui para a gente falar de SQL. Nossa, mas cadê? Ah, tem aqui, ó. Não era a que eu queria não, mas serve. SQL. Você sai daqui e vai para o Japão. Chegou no Japão, qual que é o idioma falado no Japão? Japonês? Se você caiu lá em Tóquio, acordou em Tóquio, para você se comunicar, você precisa falar japonês, senão você está enrolado, você vai até passar fome, certo? Ok, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que esse cara em vermelho aqui, o SGBD, ele sabe conversar SQL. Então, qualquer aplicação, qualquer software que queira conversar com o SGBD, se não sabe falar SQL, não adianta que não vai dar rock. Não vai ter comunicação. Não vai dar certo. Por isso que a gente vai estudar muito SQL nessa disciplina. Porque tudo que a gente vai conversar com o banco de dados é em SQL. E vocês já aprenderam um pouco de SQL. Na disciplina do semestre passado, em banco de dados 1, nós já aprendemos aquele comando create table, que é um comando SQL. O comando SQL, ele é subdividido. Eu não vou entrar isso aqui em detalhe também não, tá? Mas só para você ter ideia aqui, ó, aquele create lá que a gente faz o create table, ele é um DDL. O SQL ele está subdividido aqui nesse exemplo, nessa imagem, em 5 tipos. Dependendo do comando que você usa, isso aqui é só para uma questão de organização. O SQL tem, deixa eu até mostrar, mais do que falar, é bom é mostrar, né? Aliás, eu vou mostrar no próprio site da MySQL. Aqui na parte de documentação. Na parte de documentação, nós temos a... Deixa eu ver aqui. Manual de referência. Esse aqui é o manual de referência da versão 8.0, tá? Eu não sei, a gente pode até pesquisar aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a versão, certamente a versão 8 não vai ter versão em português. Porque os grupos que fazem a tradução, eu não sei até que ponto. Aqui, ó, nessa documentação, você está vendo que a gente tem as versões do manual. Tem PDF, tem HTML, tá vendo? A versão... Da versão 5.5, que é a versão que a gente está usando, quer ver? Deixa eu ver qual... Pode ser em PDF mesmo. 27 megabytes. Deixa eu ver se ele vai me mostrar. Essa aqui é a versão em inglês já. Já está me trazendo a versão em inglês. Eu tenho uma versão do manual em português em PDF. E depois eu disponibilizo para vocês. Eu não sei se a versão que eu tenho, ela é a
a mais recente em português. Mas tudo bem, o que a gente vai estudar tem nesse PDF em português, para facilitar, ok? Bom, mas só para vocês terem ideia, esse manual que eu tenho, ele tinha pouco mais de 800 páginas. Isso lá da versão 5. Então por aí você tem noção do tamanho da encrenca, né? Dessa versão aqui certamente já deve ter passado de 1000 páginas, mas isso é só um detalhe. O que eu estou querendo dizer com isso? Na evolução de qualquer software, como a gente tem muitos comandos, eles acabaram só... Tudo isso que eu estou falando aqui é só para explicar essa danada dessa imagem, que foi dividir o SQL aqui. Não precisava nem ter entrado nessa celeuma aqui, né? Mas é como se a gente tivesse o nosso idioma português, mas a gente tem ali uma versão baiana que tem um sotaque diferente. Lá no sul tem uns termos diferentes, entendeu? Você pode pegar o português e dividir, né? Por exemplo, se você chegar em algum lugar e perguntar o que é macaxeira, ninguém sabe. Mandioca sabe. Aipim, né? Então tem essas... É mais ou menos isso, tá? Então aqui eles pegaram o SQL, que é o idioma que uma aplicação tem que falar com o software de banco de dados, e dividiram em grupos, tá certo? Então lembre-se que na comunicação da aplicação com SGBD, comandos SQL. E obviamente, se os comandos são SQL, você tem que usar os comandos SQL para fazer essa conversa. Eu vou achar aqui depois esse manual, eu sei que ele está aqui em algum lugar. 3.817 restrições. Eu manual completo. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer esse primeiro exemplo aqui, que um assunto puxa o outro e a gente não chega num finalmente aqui, né? Essa historinha toda. Bom, então vamos lá. Então eu falei para vocês que aqui na pasta bin é esse cara aqui, ó, mysqld.exe, que é o cara. Então, clicou nele, vamos ver, ele abre um prompt, presta atenção, ó, ele abre um prompt e costuma sumir. Vamos ver se, ó, sumiu. Será que deu certo? Como é que eu sei se deu certo, se não deu certo? Como é que eu sei se o MySQL está ativo ou não está ativo? Gerenciador de tarefas. Só assim? Essa versão que a gente está usando, o zip, tá? Porque se eu tivesse usando, se eu fizer a instalação com aquela outra versão, aí, normalmente, no caso do Windows, o MySQL vai ser um serviço do Windows que pode ser inicializado automático junto com a máquina, tá? Então aqui, ó, cadê? Desempenho, não. Iniciar, não. Usuário, não. Falando nesse apertou o ESC, parou a gravação. Apertei o ESC? Apertei não, cara. Apertou, cara. Cadê o retângulo vermelho pontilhado de volta? Mas deixa eu... Não, mas gravar. então, peraí. Agora você viu isso, mano? Não, então eu apertei agora. Mas ele vai me mostrar a janelinha aqui do negócio, do vídeo. Abaixa o server não. Não, isso aqui é outra coisa. Não é isso aí não? Não. O que esse troço tá fazendo aqui? Eu não pus ele no ar, hein? Você hackeado não tá vendo. Só falta. Cara, tá passando uma temporada boa na Netflix. Gente, eu não dei ESC não, gente. Uai, Certeza? Sumiu e eu. Cadê o pato e tal? Não, então ele tem que aparecer aqui, ó. Então ele tem que me mostrar aqui o... Deixa eu ver. Botão. Mas tá lenta a máquina mesmo lá. Olha lá o negócio. Tá aqui, gente. Falei pra vocês que eu não tinha dado ESC. Você está doido. Bom que vai ficar tudo no vídeo, vai ficar legal isso aí. Cadê? Vamos lá, aqui ó, aqui tem que ter uma. Cadê o meu MySQL dele? Será que ele tá aqui, hein? Os caras vão Las Vegas, tudo não. JKE. Aqui ó, pimba, pimba. Tá vendo? mysqld.exe. Se ele tá ativo aqui nos processos do meu Windows, É normal, dois? aí vai ser demanda, né? Pode ter até mais, dependendo da quantidade. Aí a gente já entra na questão de sistema operacional. Às vezes tem... Você vê se ele está conectado. Não, aqui é para ver se ele está ativo. Ou seja, porque se eu descompacto um arquivo zip no computador, eu simplesmente joguei um monte de arquivo dentro de uma pasta. Só, nada mais que isso. Quando eu executo esse MySQLD, ele está processando, ele está sendo executado. Consequente, nesse momento, ele está sendo executado, ele está pronto
para conversar em SQL com o aplicativo que desejar conversar com ele. Certo? Então, aqui, ó, a questão de ter mais de um, aí a gente já entra nas questões de sistema operacional, que às vezes pode pôr mais de uma instância de um aplicativo para atender uma demanda de requisição, de recursos que são necessários. A gente não vai entrar nesse mérito, tá? Beleza, então, se o meu MySQL já está lá acordado, está vivo, eu posso conversar com ele. Para isso, eu venho aqui no meu RAID SQL, que eu descompactei, e é esse executável aqui, ó, RAID-SQL.exe, que eu vou executar. Bom, recapitulando, ainda bem que eu acho que eu não fechei aquela imagem. Ó, esse RAID-SQL que eu abri aqui, ó, ele traz essa primeira janela, gerenciador de sessões. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que o RAID-SQL ele vai ser, nesse contexto, uma aplicação como outro software qualquer, que vai conversar com o SGBD. Não só o RAID, mas qualquer outro software precisa Se comunicar com o SGBD, fazer acesso aos bancos de dados. Olha só, eu não falei para vocês que essas setas pretas representam algum tipo de comunicação de rede? Então, isso implica em dizer que essa aplicação 1 pode estar na Lua e o SGBD pode estar lá em Tapira ou em Conceição das Alagoas, desde que tenha algum tipo de comunicação de rede, certo? Então, obviamente, quando uma aplicação for se comunicar com o SGBD, o que vai precisar? Aqui, ó, isso aqui é a primeira, eu vou até fechar isso aqui. Isso aqui é a janelinha do RAID. Por quê? Nome da sessão. Eu vou criar aqui um primeiro item que vai ter as configurações para acesso a um determinado servidor de banco de dados. Então eu clico nesse botão nova. Ele já dá um nome aqui qualquer. Eu vou chamar isso aqui de MySQL. Não, vou chamar de local MySQL. O que eu estou querendo dizer com esse nome? Isso aqui é só um nome. Vamos supor que eu tenho 10 sites diferentes. Cada site tem um banco de dados, tá? Então eu poderia estar colocando aqui, ó, esse aqui é o meu banco de dados lá do site abobrinha.com.br. Então eu poderia pôr aqui, ó, mysql.abobrinha.com.br, certo? Ah, eu tenho um outro site. Então eu poderia pôr aqui, ó, mysql do oficina.com.br. Então esse nome aqui é para você saber de qual você dá um nome fácil para um determinado banco de dados que você tem, porque você pode ter vários, tá? Depois de dar esse nome, aqui, ó, servidor IP. Então, se essa aplicação está na Lua e o servidor de banco de dados está em Araxá, qual que é o endereço IP do computador lá de Araxá que está esse MySQL? Eu vou colocar o endereço IP ou eu vou colocar o abobrinha.com.br, porque a gente já sabe que uma URL desse tipo é um endereço de internet que lá na ponta tem um computador que vai atender. Se esse computador que vai atender tiver um MySQL instalado, beleza. Ok? Mas onde está o MySQL que a gente quer conectar? No mesmo computador que está o meu RAID. É a mesma máquina. Então o que eu faço? Localhost. Eu estou falando para o RAID, o MySQL que eu quero que você se conecte está na mesma máquina que você. Então eu boto o localhost, ele já sabe que é tudo aqui. Lembre-se então que com um RAID eu posso me conectar a vários servidores MySQL. Posso administrar vários servidores MySQL de um mesmo RAID. Basta criar as várias sessões aqui dentro, certo? Outra coisa, então eu já contei para ele onde é que é o endereço do servidor. Basicamente aqui eu só preciso informar agora qual que é o meu usuário e qual que é a senha. Isso protocolo compactados. Ah, isso não preciso. Isso a princípio eu não preciso mexer. Só por questões muito específicas. Basicamente eu nunca mexi, tá? Eu nunca precisei trabalhar com isso. Então, veja bem. O
que é o mais importante? Onde está o computador com o MySQL instalado? Você pode colocar um endereço IP ou uma URL, desde que na rede tenha um serviço de DNS funcionando, etc. Se você não sabe o que é DNS, se prepara porque vem nas disciplinas de rede, você vai estudar esse troço, então não se preocupe, tá? E aqui, ó, lembra que eu falei daquela porta, daquela sala onde estão os documentos, que tem um jagunço na porta? E eu tenho que chegar pro jagunço e falar assim, ó, eu sou o André, minha senha é chuchu. E ele fala assim, André, você só pode ver isso aqui. Então é aqui que eu falo pro MySQL quem eu sou e com que senha. Por padrão, o usuário todo poderoso do MySQL é o root e a senha é em branco. Então toda vez que você descompacta aquele zip, o padrão é root, senha em branco. Obviamente, a gente vai aprender mais pra frente como é que a gente cria o usuário, como é que a gente define senha, como é que a gente define o que o usuário pode fazer, aonde, certo? Mas por enquanto, só isso. Então coloquei essas informações, clico nesse botão salvar, porque eu faço isso aqui uma vez só. Toda vez que eu precisar me conectar, se não mudou nada, eu clico aqui no local MySQL e clico nesse botão abrir. Cliquei nesse botão abrir, pimba, voilá. Só que ele já abriu. Nossa, mas esse monte de banco de dados aqui é do meu servidor aqui. Esse aí tá recheado, hein? Pois é, mas tá errado. Não era nesse que ele tinha que conectar, não. Mas será que eu tava com outro ativo aqui? Não tá ativo. Por que ele conectou nesse troço? Ah, ele deve ter pegado um arquivo de inicialização que eu tenho aqui. Pegou um backup. É. Bom, mas olha só. Tudo bem, não tem problema. Serve como exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma interface visual onde eu consigo ver. E aí ele representa aqui, ó, aquele nome que eu dei lá de local MySQL, ele bota aqui o golfinho, que é o símbolo do MySQL, e aqui ele coloca, cada item desse aqui é um banco de dados que eu tenho sob a custódia desse software de banco de dados, do MySQL. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Esses são os SGBDs que você tem acesso? Não, o SGBD aqui é um só. Ah, entendi. Tá? E tem Está representado em aqui. todos esses bancos de dados. Exatamente. Dentro de um SGBD eu posso ter dezenas de bancos de dados. E dentro de cada banco de dados eu posso ter todas aquelas tabelas que você colocou naquele projeto. Quando você faz um projeto de um banco de dados, tem dezenas, centenas, milhares de tabelas que podem estar dentro de um banco de dados desse. Para encerrar essa primeira etapa... Tem outros acessos sem seu SQL? Oi? Tem outros tipos de acessos sem seu SQL? Não, a forma de comunicação é SQL. E aqui, ó, por que eu falei para vocês que a gente vai usar o RAID? Porque tudo que o RAID faz, ele me mostra os comandos que ele usou, ó. Tá vendo? Então, ó, select connection ID, show status, select now, show databases. Esse show databases aqui, ó, é o que permitiu o RAID. O RAID mandou isso lá para o MySQL. O MySQL devolveu as informações que ele pôs aqui, ó. Se eu copiar e executar aqui, ó, show databases, eu executo aqui, ó. Aqui, ó, ele me mostra a relação de banco de dados. Tá vendo? Então por isso que a gente vai usar o RAID. Por quê? Porque se eu fizer alguma operação visual aqui, ó, ele me mostra aqui o comando correspondente. E a gente precisa muito entender e aprender esses comandos. Tá certo? Bom, então essa primeira etapa da aula de hoje a gente para por aqui. E eu vou distribuir para vocês aí os dois arquivos que eu gostaria que vocês reproduzissem pelo menos essa primeira etapa aí. Tá ok?